Ok. Bom, respondendo a pergunta, né? É interessante olhar para a história de Davi e Golias, que Davi, em meio a todo o exército de Israel, foi o único que teve coragem de chegar e enfrentar aquele gigante. Gigante que o povo olhava e achava que era impossível, né? O impossível para Israel era o gigante, o Golias. Agora, Claro. a pergunta era o que seria o impossível na minha vida? O que é esse confronto? O que eu tenho enfrentado? Qual o maior confronto, Eu, né? eu como lutador de artes marciais, né, praticando judô e jiu-jitsu, eu vejo uma coisa muito interessante que é chamada graduação. Então, hoje eu posso dizer que o gigante nas nossas vidas é a falta de coragem, de olhar para uma situação determinada e enfrentar isso de frente, e não ficar olhando para a dificuldade, o tamanho dela, porque Golias era olhado pelo tamanho. Ah, nossa, que gigante, né? A gente não vai ter chance com ele. A espada dele, quantos quilos deveria pesar, né? Uns 10, 15. Torava um homem no meio brincando. Bastante, né? E que tinha Davi? Um menino, baixinho, ruivo, né? As pessoas olhavam pra ele e não tinha nada. E por um. Por uma. Como é que a gente pode falar? Por um acaso de Deus, levou ele para aquele lugar e viu aquele gigante humilhando o povo de Israel. Ele, como israelita, ó, opa, por que ninguém tá fazendo nada? Por que todo mundo tá parado? Então, quando o povo para, quando nós paramos, ou seja, aquilo que era grande ele continua crescendo. Quando a gente se aproxima desse problema, a gente vê que o problema não é tão grande assim. Então o que foi que ele fez? Chegou e resolveu o problema. E ganhou honrarias na mão do rei, né? Então é a mesma coisa somos nós. A falta de coragem nos limita a alcançar o objetivo. A falta de coragem nos limita a chegar a lugares onde Deus queria que nós chegássemos. É como uma palavra que foi lida hoje cedo, né? Jesus mandou o discípulo atravessarem para o outro lado. Mas eles pararam no meio da tempestade. Olharam para tudo aquilo acontecendo, pensando, meu Deus, vou morrer. Vamos pular do barco porque não dá mais, vamos parar. Mas a palavra de Deus para eles foi, vai e atravessa para o outro lado. Então essa é a palavra para a gente hoje. Para a gente ter coragem e atravessar mesmo diante de todas as dificuldades, situações. Existem muitas coisas muitos gigantes na nossa vida que podem nos parar. Falta de dinheiro, relacionamento, frustrações diárias. Mas a questão é que a palavra de Deus para nossas vidas é vão. E nós como cristãos nós temos que olhar, né? Prossigam. Temos que prosseguir, porque se a gente parar por qualquer dificuldade, ou olhar para uma situação difícil, isso é mais forte do que eu, então o que nós vamos ser? O que nós estamos fazendo da palavra que Deus nos deu? Né? Então a minha palavra para nós hoje, né, nessa tarde é, vamos atravessar essa maré, né? E tá cheia, viu? E a maré tá cheia. O aqui. sinal tá cheio. E muito elegante, tá? Tá bom. Tá bom? Então, amém, missionário Gilson. Aqui agora nós vamos entrevistar aqui esses dois homens de Deus, tá? E dentro dessa palavra, desse texto aqui, missionário, qual seria a sua palavra para o nosso amigo que está do outro lado aí da câmera assistindo, que vai assistir, que vai comentar, né? Então, qual seria a sua palavra em si? Primeiramente, Pai Senhor, amém? Ele é crente, Algo esse cara é que- crente, viu? Algo que é bastante interessante na vida de Davi é que Davi teve coragem, é que Davi teve iniciativa. A maioria das vezes, os problemas vêm, claro que vêm. Assim como todo ser humano não está livre de passar por problemas, passar por dificuldades. Mas o que diferenciou Davi, o que diferencia Davi de uma pessoa que continuou e que quis vencer, de uma pessoa que não tem coragem e não quer vencer, é porque ele confiou em Deus inteiramente. Então, queridos, para que você tenha sucesso em tudo que você fizer, não só na parte profissional, mas também na vida social, espiritual, você tem que depositar tudo nas mãos de Deus. Assim como Davi conseguiu vencer um gigante, conseguiu vencer Golias, na sua vida tenho certeza que aparecer muitos Golias ainda. E de que forma você vai vencer?
eu lhe faço essa pergunta. E Davi é um exemplo não só lutando com Golias, mas sim toda a sua vida posterior a esse acontecimento. Davi foi um rei, um excelente rei. A história diz que Davi foi o melhor rei que Israel teve. E você tem tudo para ser o melhor. Você tem tudo para conquistar aquilo que Deus tem sonhado para você. Mas às vezes nós queremos realizar os nossos sonhos. Mas a Bíblia diz que os sonhos de Deus, os caminhos de Deus, os planos de Deus são muito melhores do que o meu. Às vezes nós queremos colocar o meu eu, o meu plano, o meu sonho, o meu propósito na frente. Mas não, querido, não é desse jeito. Primeiro, as coisas de Deus. E depois, se der tempo, os meus sonhos, os meus planos. né? Então, querido, fique com essa palavra. Tenha atitude, tenha coragem. E dependa inteiramente de Deus. Vença os confrontos, Isso. né? Os confrontos que são colocados no nosso dia a dia, né? Tudo vai depender da minha e da sua fé. E isso vai nos mostrar o tamanho da minha bênção e o tamanho da minha vitória. Fique com essa palavra em nome de Jesus. E você, missionário? Tem aí uma palavra para o nosso querido amigo que está aí do outro lado da tela. Qual a palavra que você tem voltado para esse tema? Confrontos, né? Nós pegamos o exemplo de Davi aqui para a gente ter uma noção de que os nossos confrontos a gente vai ter no nosso dia a dia, né? Mas aí cada cal aqui trouxe uma palavra e que você realmente esteja atento, né, para essas palavras que foram faladas aqui. Primeiramente, boa tarde, Pai Senhor. Falar de confronto e falar de Davi, a gente pode perceber que quando aquele confronto foi gerado diante de Davi, não foi gerado próprio para Davi. Aquele confronto era contra as causas de Deus, porque aquele gigante estava confrontando o povo de Deus. E Davi, o considerado menor da casa de Jessé, o menos importante, chamado de filho bastardo, ele tomou a iniciativa e foi lá com o rei falando: rei, eu vou enfrentar esse gigante por causa das causas de Deus. E o rei falou: tu vai, então toma as armaduras aqui. Só que Davi não quis a armadura que os homens estavam dando para ele, porque ele usou aquilo em que ele já sabia. Se olharmos o currículo de Davi, a gente pode ver Davi lá lutando contra o leão, lutando contra o urso, para defender aquilo que era do pai dele. Isso nós devemos tomar por experiência, por sabedoria, que nós devemos lutar por aquilo que é de Deus. Nós devemos enfrentar esse confronto pelas causas de Deus. E quando Davi chega diante daquele gigante, ele começa a confrontá-lo, começa a confrontar a oposição, e aquele gigante fala que vai despedaçar Davi em um só golpe. E Davi responde para ele: tu vens a mim com espada e com lança. Mas Davi responde: e eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A gente pode ver dois líderes que eram na igreja primitiva, logo quando Jesus estava terminando o ministério dele. Judas e Pedro passaram por um grande confronto. Que Judas, depois que ele entregou Jesus, depois da traição, ele foi, correu, se matou, se frustrou e foi lá e se enforcou. E Pedro, depois daquele momento em que ele percebeu que ele tinha negado a Jesus, ele poderia também se matar, mas não. Ele correu para os pés da cruz, porque ele sabia que ele tinha que lutar pelas causas de Deus com Jesus. Então essa palavra de hoje, para que nós possamos permanecer firmes com Deus, lutar pela causa de Deus com a força de Deus. É isso aí. Bem, querido, então, como foi falado aqui, cada um falou sobre esse tema. Então, eu finalizo aqui dizendo para você: você vai ter confronto na vida, agora você precisa tomar uma atitude séria para saber o que você vai fazer, se você vai vencer os confrontos, vai sair como vencedor ou como, claro, já foi falado aqui. Então, Deus abençoe, que o Senhor Jesus te cubra ricamente de bênção. Amém?